O IFIX estava vindo aí numa boa sequência de alta, foram 13 semanas seguidas de valorização. E agora a gente teve a primeira semana de queda depois dessa sequência. Será que isso quer dizer que esse otimismo acabou, esse movimento se esgotou? Vem comigo que você vai descobrir. Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje não tem como ser diferente, né? O IFIX teve aí 13 semanas seguidas de valorização, foram mais de 15% de ganho, e teve agora sua primeira semana negativa depois dessa série. E aí é natural que tenha aquela pergunta, que tenha aquela dúvida. Putz, será que isso significa que o movimento de alta se esgotou? O que levou a essa quebra dessa sequência? Será que realmente daqui para frente é só morro abaixo? Será que faz sentido eu vender meus FIIs agora para recomprar eles mais barato lá na frente? O que vai acontecer com os fundos imobiliários agora, etc, etc, etc. Claro que aqui eu não tenho bola de cristal, eu não tenho capacidade de prever o futuro, mas eu vou trazer dados, eu vou trazer informações para que você possa pensar melhor a gestão dos seus investimentos. Legal? Então vamos primeiro dar uma olhada no que efetivamente aconteceu. Bom, aqui está o gráfico do IFIX então, né? Aqui são, cada barrinha dessas representa uma semana, se teve alta, se teve baixa, etc. E a gente teve então, agora 13 semanas seguidas, né? Começou ali na viradinha de abril, né? Comecinho de abril, primeira quinzena de abril, e veio 13 semanas batidas de alta direto. Juntou aí mais de 15%, 15,59%. E aí a gente teve uma semaninha de queda, caiu 0,2%, longe de ser uma queda expressiva, né? A gente está gravando esse vídeo no começo da segunda-feira, então segunda-feira basicamente estável nesse começo de dia. Mas interrompeu a sequência de altas. É verdade. Claro que é fácil ver motivos que justifiquem a queda, é fácil ver motivos que justifiquem a alta. Mas vamos primeiro tentar organizar algumas coisas. Em primeiro lugar, fundos imobiliários são ativos de renda variável. Isso significa que vai ter momentos de alta, vai ter momentos de baixa, muitas vezes ligada a fundamentos. Sim, um fundo imobiliário vai ter piorado, ou o mercado vai ter piorado, um fundo imobiliário vai ter melhorado, o mercado vai ter melhorado, etc, etc. Mas também existem movimentos que são apenas de fluxo, digamos assim. Principalmente um movimento de uma alta forte gera o que a gente chama de uma correção ou uma realização de lucros. O que é isso? Tem investidores que naturalmente já querem botar algum lucro no bolso. Até porque se o IFIX em si, em 13 semanas, valorizou 15%, o IFIX é uma média. Então, significa que teve fundo, claro, que valorizou menos que isso, talvez fundos que até caíram nessa janela de 13 semanas, mas outros se valorizaram ainda mais do que 15%. Então, às vezes vai ter naturalmente alguns investidores que vão dizer, putz, valorizou 20% aqui em 10, 15 semanas, o que seja, vou botar esse lucro no bolso. Nesse preço não se justifica mais para mim ter posição nesse fundo imobiliário, então eu vou vender a minha posição. E também, naturalmente, do lado comprador, tem gente que vai dizer, putz, mas esse fundo imobiliário subiu 15%, subiu 12%, subiu 18%, subiu 20%. Não justifica mais para mim esse preço. Então eu não vou mais comprar. Então a gente tem de um lado, claro, pessoas que estão querendo vender e do outro lado nem todo mundo está querendo comprar, porque algumas pessoas podem achar que está caro. Então existem esses movimentos. E ter 13 semanas de alta é algo raro? Sim, mas a gente já teve também movimentos de alta mais forte. Eu até marquei aqui no gráfico para mostrar para vocês. Ó, agora mesmo, em 2022,
A gente teve aqui um período de 12 semanas, juntou 8%. A gente teve aqui até um período de uma alta bem aguda, no finalzinho de 21, né, ali em novembro, dezembro de 21, foram 5 semanas que bateu 10%, ou seja, proporcionalmente uma alta bem mais agressiva do que essa que a gente teve hoje, né, que a gente encerrou agora. Lá no finalzinho de 2019, a gente teve também 7 semanas que juntou 15%. Então, também, percentualmente, essa alta que encerrou agora foi até um pouco maior, mas foi num período mais longo. Aqui foi uma alta mais agressiva. E a gente teve aqui a maior semana, foram 16 semanas a mais longa e juntou 11%. É a mais longa da história do IFIX, foi ali final de 2016 a começo de 2017. Então, é natural que a gente tenha, vamos dizer, não é tão comum que a gente tenha sequências tão longas de alta, mas também não é nada que seja uma novidade, que seja algo totalmente inédito e inesperado e inexplicável, etc, etc. São movimentos raros, mas não únicos, digamos assim, não inéditos. E claro, a gente ainda tem que considerar que quando a gente olha pela lógica do valor patrimonial, a gente tem cada vez mais fundos próximos do seu valor patrimonial, ou cada vez mais fundos, inclusive, superando o valor patrimonial. Tá? Se a gente olhar, eu estou fazendo aqui um comparativo com o vídeo que eu fiz há um mês atrás, falando do valor patrimonial do IFIX, das altas, do desconto sobre o valor patrimonial, etc. Vou deixar o link aqui embaixo, vou deixar também o cardzinho no final do vídeo para quem quiser ver esse vídeo, onde eu apurei um pouco mais alguns detalhes, etc. Mas aqui eu peguei aquelas informações e trouxe para cá para a gente comparar com a situação hoje. Então, se a gente mostrar aqui é o PVP, ou seja, a relação entre preço e valor patrimonial dos fundos imobiliários que fazem parte do IFIX. São 111 fundos, são os 111 fundos mais importantes, mais populares, mais líquidos, mais conhecidos e maiores da Bolsa. Então, quando a gente olha, eu peguei aqui então no vídeo de junho, tá nas barras azuis, e esse vídeo de hoje, nas barras amarelas. Então, quando a gente olha aqui, então quando o indicador está com 1, relação preço sobre valor patrimonial, quer dizer que aquele fundo imobiliário está negociando no valor patrimonial dele, no mesmo valor do valor contábil dele. Se o indicador está acima de 1, quer dizer que ele está negociando com prêmio, está negociando acima do seu valor contábil. Se ele está abaixo de 1, está negociando abaixo do seu valor patrimonial, do seu valor contábil. Então, se a gente olhar aqui, a gente tinha, há um mês atrás, 16 fundos imobiliários negociando com prêmio, negociando com ágio. E o máximo de ágio que a gente tinha era 10%. Na verdade, eu acho que era 8%, para ser bem exato, mas na faixa entre 0% de prêmio a 10% de prêmio, ou seja, 1 a 1,1 de PVP. Agora já são 25 com até 10% de ágio e um fundo com mais de 10% de ágio, que é a LZR, o Alzirão, como o pessoal chama, o Alianza Trust. E então a gente tem mais fundos negociando com ágio, com prêmio. Se a gente olha na linha entre 0,9% a 1% de PVP, ou seja, até 10% de desconto, aumentou de 55% para 58%. Enquanto na faixa anterior, ali de 20% a 10% de desconto, caiu bastante. Eram 23 fundos que estavam nessa base e caíram para 10%. Então, a gente vê que a média andou para frente, né? Ou seja, comeu desconto. Os fundos imobiliários se valorizaram e chegaram mais próximos, ou até superaram, os seus valores patrimoniais, o que também justifica uma diminuição do apetite, do ímpeto de compra. Porque, claro, um fundo, quando ele está mais descontado, teoricamente há um apetite maior. Claro que existem exceções, mas o mercado vai se interessar mais por fundos mais descontados do que quando os fundos não estão tão descontados. Então, como esse desconto diminuiu, na verdade diminuiu pela metade. Se a gente pegar o IFIX como um todo, a gente tem que ele estava negociando ali com mais ou menos
6, 7% de desconto em relação ao valor patrimonial, certo? Se a gente pegar os fundos, cada fundo dentro do seu peso no IFIX, e hoje está ali abaixo de 5%. O PVP hoje do IFIX está em 0,955, então 4,5% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, o que também justifica uma diminuição desse apetite, tá? Agora, bom, até onde o IFIX pode ir, certo? Claro que a gente pode chegar a essa métrica por vários caminhos diferentes. A gente pode apurar essa conta de várias formas. Se a gente olhar a máxima do IFIX, vamos voltar aqui para o gráfico, a máxima do IFIX foi ali na viradinha de novembro de 2019 para 2020, foi 3.253 pontos,76. Então, quer dizer, a gente está ali a menos de 100 pontos, a gente está ali a 70, 80 pontos de bater essa marca. A gente está falando de 2%, 2 e quebradinhos por cento, certo? 2,5%. É claro que alcançar essa marca é um marco, é um recorde, certo? E claro, se você quiser ser avisado quando a gente chegar a essa marca, obviamente eu vou fazer um vídeo sobre isso, para a gente dar uma olhada nesse momento em que isso acontecer. Se você, claro, quiser ser avisado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque certamente assim que isso acontecer, vai sair um vídeo aqui para a gente comemorar e analisar esse momento. Claro que cada fundo imobiliário tem o seu universo, tem a sua razão de ser e a sua razão do seu movimento, mas, na média, eles estão negociando ainda com algum desconto. Então, tem... como é que eu posso dizer? Pela lógica do PVP, tem espaço. Pela lógica do PVP, tem espaço. E isso eu estou olhando com o PVP atual. Naturalmente, com a queda da Selic, a tendência é de que o próprio valor patrimonial também aumente. Porque quando você reprecifica, quando você reavalia um imóvel com uma taxa de Selic, uma taxa de desconto mais baixa, isso faz com que o valor de avaliação desse imóvel aumente. Então, naturalmente, isso vai puxar também o PVP para cima. Perdão. Puxar o VP para cima. Logo, o fundo, ainda que ele fique no mesmo preço, ele passa a estar mais descontado, que naturalmente puxa ele para cima. Até porque a Selic é a grande força motriz quando a gente olha o mercado de fundos imobiliários, o mercado de renda variável em geral, a Selic é a grande impulsionadora. Claro que vai ter fundo que vai performar bem com o Selic subindo e fundo que vai performar mal com o Selic caindo, por uma realidade própria. Mas quando a gente olha de média, quando a gente olha de comportamento, Selic para baixo, fundo imobiliário para cima. Uns mais, outros menos. Nem todo mundo segue, mas essa é a tendência. Então, esse também é o motivo pelo qual a gente teve essa pequena realização de lucros nessa semana. Se a gente olhar, basicamente não teve muita notícia de Selic nessa última semana. A gente vinha ali numa pegada de muitas notícias indicando queda de Selic de 0,25, alguns falando até de 0,5 nessa última reunião do Copom, que não se materializou, mas o mercado já está mais confiante de que na próxima reunião tem queda da Selic. Claro, o mercado se antecipa, certo? A gente já tem uma maturidade de mercado de fundo imobiliário hoje, que é óbvio que a concretização dessa queda tem seu impacto? Tem. Antigamente tinha até mais. Antigamente a Selic na quarta-feira caía, quinta-feira os FIIs todos repicavam para cima. Ou quando a Selic subia, repicavam para baixo, né? Mas o que eu quero dizer é que hoje o mercado está mais maduro e já antecipa, já enxerga o movimento mais lá na frente.
Mas então, como essa semana basicamente a gente não teve grandes notícias de algo que indicasse uma queda de Selic muito mais agressiva do que até então o cenário, o mercado está antevendo para os próximos meses, não teve esse impulsionador para manter a alta, certo? Mesmo que a gente olhe no gráfico, o fato de ter uma semana negativa não quer dizer absolutamente nada. Inclusive, ali na virada de 2019 para 2020, a gente teve dois movimentos de alta de Selic. Perdão, de alta de IFIX. Se a gente olhar, a gente teve aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas de alta, certo? Que pode até pegar aqui o quanto valorizou, 7%, 6,5%. Caiu por uma semaninha, caiu 0,1%, ou seja, uma queda parecida com a que nós tivemos agora, e depois engrenou mais 15%. Então, o fato de ter uma semana de queda não significa nada. A gente pode até ter 2 ou 3, ou quantas forem. Mas, num cenário de queda da Selic, como esse cenário que a gente tem hoje, certo? Se a gente vai olhar ali para as previsões do relatório Focus do Banco Central, está todo mundo dando Selic para baixo. Alguns de forma mais agressiva, outros de uma forma mais moderada, mas tudo isso abre, teoricamente, espaço para continuar subindo. Pode não ser essa semana, pode não ser a outra, pode não ser amanhã, pode não ser hoje à tarde. Mas o caminho de alta do IFIX, enquanto a gente tiver Selic para baixo, esse caminho continua aberto, certo? É bem possível que essas quedas de Selic continuando, a gente vai ter o IFIX rompendo o teto. Sim, na verdade, muitos FIIs já romperam seu topo histórico, né? Muitos FIIs, se a gente olhar preços pré-pandêmicos e preços hoje, muitos FIIs já superaram seus preços pré-pandêmicos. O IFIX como um todo não, né? Esse preço ali da virada de 2019 para 2020 faltam ali 2%, mas está muito, muito perto. É algo que pode se superar até em uma semana. A gente já teve semanas com alta de mais de 2%. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa alta acabou? Ou é só um freio de arrumação, só uma realização de lucros para poder engrenar outras semanas positivas? Concorda? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero entender um pouquinho mais a sua opinião. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de deixar aquele like que ajuda bastante aqui o canal para a gente saber se vocês realmente estão gostando ou não. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para poder ser notificados dos próximos vídeos, como por exemplo, quando romper aí o topo histórico, a gente certamente vai fazer mais um vídeo. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, pessoas que podem se interessar e queiram participar aqui da discussão. Tá bom, pessoal? Vou deixar 2 vídeos aqui do lado, inclusive o vídeo que eu fiz há um mês atrás, analisando um pouquinho mais essa relação do IFIX com o PVP. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!